Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CogNextCast, esse podcast que nasceu de um sonho e da curiosidade por entender sobre trajetórias, caminhos e escolhas. Eu sou a Daiane Antunes e estou aqui hoje numa edição especial no 4º Congresso de Exportação da Cognos com a Sara Cassimiro Marques, uma super referência na área da neuropsicologia e uma colega que a gente está se aproximando cada vez mais, né, Sara, graças a Mari aí. Então, estou muito feliz de receber você aqui e de bater esse papo com você. Eu que estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser excelente, né? Tudo que as meninas fazem aqui no Cognex é excelente. Que bom. Eu acho que um bate-papo aí sobre profissão, enfim, é um podcast muito pertinente para a nossa área de maneira geral, né? Da saúde e principalmente da psicologia, né? Perfeito, exato. Eu acho que todo mundo, tem muita gente que tem curiosidade da tua vida, tá? Porque várias pessoas vieram perguntar. Vamos ver se vai ser tão legal assim. Olha, como sempre as pessoas é. imaginam. Sempre é. Ô, Sara, então, para começar, como você chegou na psicologia e na neuropsicologia também, né? Você sempre quis fazer psicologia ou não? Não. Primeiro, na infância, eu queria biologia, porque eu queria ir na savana, sabe? Deitar assim, vigiar os leões, os elefantes, era a ideia minha, né? Biologia de maneira geral. Mas quando chegou no ensino médio, aí eu fui mais para a ideia de medicina. Existia uma pressão meio que na minha escola, que eu acredito que todas do ensino médio, de maneira geral, têm para medicina. E eu queria muito pediatria. Só que aí, na época eu tinha um afilhado, ele era bebezinho, e ele acabou machucando, tendo que fazer alguns procedimentos. E aí, quando eu fui ver realmente que o médico tinha que ir lá ser firme e forte com a criança, para socorrer a criança naquele momento, eu entendi que eu achava que pediatria não era pra mim, né? Que eu ia ser a pessoa que ia ficar apavorada e não ajudar. Mas você sempre gostou de criança, então? Sempre gostei de criança, sempre gostei. Só que aí eu prestei o vestibular para medicina e prestei para psicologia. E por que psicologia? Tinha alguém na tua família que era psicólogo? Eu comecei a fazer psicoterapia com 15 anos de idade, depois da separação dos meus pais. Porque meu pai e minha mãe acreditavam que pela separação, para saber se estava tudo bem com a gente, enfim, né? Que a gente fizesse a psicoterapia. Eu não queria ir, porque eu tinha aquela rejeição, aquele preconceito de psicólogo é coisa de doido e tal, não sei o quê. Fiz a primeira sessão e eu amei. Que legal. E aí eu fiz uma orientação profissional, e nessa orientação profissional deu que as minhas aptidões eram para psicologia, assistência social e, em terceiro lugar, biologia. Era uma parte que eu imaginava. E, enfim, aí, quando eu fui fazer o vestibular, eu falei, não, eu vou fazer medicina, que era isso que eu queria e tal, mesmo que não tenha dado, tal, e vou prestar também para psicologia. E aí eu fiz, prestei para os dois, eu passei em medicina, passei em psicologia, e aí ficou naquele negócio, faz ou não faz, faz ou não faz. E aí eu falei com meu pai falou assim, olha, filha, segue o que seu coração mandar, tá? Eu tenho certeza que você vai ser um excelente profissional naquilo que você escolher. Caramba, que legal. Muito legal. Meu pai sempre foi um grande incentivador, né? E aí, com essa validação, eu acho que eu fiquei mais tranquila. Eu decidi desistir da faculdade de medicina, né? E fazer psicologia. Que é uma coisa que eu sei que para muita gente, surreal, né? Sim. Mas eu tenho certeza que foi um excelente caminho, né? Então, entrei para psicologia, muito ansiosa, pensando que, nossa, vai ser uma maravilha, eu vou estudar, perfeito e tal. Quando eu ingressei no primeiro período, foi um primeiro período muito difícil, porque eu tive aula com professores que eram muito competitivos, ainda tinha essa questão de brigas de abordagem. Então, a psicologia social falando mal da psicanálise, a psicanálise falando mal da análise do comportamento, né, na psicologia tem muito isso. E me decepcionei muito. Falei, gente, psicologia não é o que eu quero. E eu me arrependi, inclusive, de ter começado psicologia e não medicina. Aí foi pro segundo período, eu falei, olha, vou dar mais um período para ver se é isso que eu quero, senão eu largo e vou prestar vestibular. Na minha época ainda era vestibular e só tinha uma vez por ano. Então não tinha como eu fazer no meio do ano mesmo, tinha que esperar até o final do ano. E aí no segundo período eu assisti uma palestra de uma médica, doutora Maria das Graças, maravilhosa, e a palestra era sobre neuropsicologia. Legal. E aí, quando eu escutei ela falando e tal, etc, eu falei, gente, eu acho que essa área é interessante. Muito legal. Pedi para assistir algumas aulas dela, como ouvinte, porque a neuropsicologia na grade da PUC que eu fiz era só 6 período. Ela permitiu que eu assistisse. E eu falei, gente, eu me encontrei, é isso que eu quero.
não é nem medicina, Exato. procedimentos médicos, que parece que eu não tenho afinidade muito, né? E nem é essa psicologia, brigando por abordagem, então é uma área diferente. Então eu gostei muito. Foi aí que eu comecei a fazer estágio não obrigatório. Eu comecei desde o segundo período. Nossa, já? Já na neuro. Caramba, com crianças, principalmente com crianças com TDAH. Tanto você começou avaliação na clínica? como intervenção. Comecei na clínica, escola da PUC, com o processo de avaliação. E eu consegui um estágio remunerado, que me ajudou muito, inclusive a pagar a faculdade, com crianças com TDAH fazendo estudo dirigido. Então eu ia na casa das crianças e fazia as intervenções. Nossa, imagina como isso pode ter somado para você ali, né? Depois, quando a gente pensa na reab e tudo mais. Com certeza. Essa experiência. Porque eu comecei junto com a avaliação e a intervenção, né? Então os dois lados foi bem legal. Que legal. E aí, como que você foi passando assim para se interessar? Porque daí você entrou em pesquisa também, né? Isso. Quando eu terminei o primeiro período, eu fiz a aula com um professor maravilhoso de História da Psicologia, o Cláudio Ivan. E ao final desse período, ele falou assim, você não quer fazer monitoria comigo, não, da disciplina? Porque eu vi que você ajudou uma colega, né? Porque eu tinha uma amiga que tinha muita dificuldade na parte de aprendizagem, de maneira geral. Posteriormente, nós descobrimos que era um quadro de dislexia, né? Que não tinha um diagnóstico. E aí eu ajudei ela durante esse processo, o professor percebeu isso e me convidou para monitoria. Só que eu era muito tímida, né? Assim, eu pensava assim, monitoria, dar aula, como assim, né? Enfim. Mas aceitei, porque eu pensei, vai me ajudar de alguma forma. E aí eu comecei o processo de monitoria, logo que eu comecei, ele também convidou para um grupo de pesquisa sobre psicologia da religião. Então eu entrei para o grupo de estudo dele, desse tema, o grupo de pesquisa e a monitoria também no segundo período. Aí no final do segundo período eu entrei também na neuropsicologia e fui acompanhando, né, fazendo as duas coisas, as duas vertentes, né, até mais ou menos o quinto período. Aí depois do quinto período foi direto mais para a neuropsicologia mesmo. Legal. Sabe, a minha história é meio contrária, assim, eu fui fazer a psicologia, meu pai queria medicina, que eu queria que fizesse medicina. E eu falei, não, vou fazer medicina. Aí eu escolhi psicologia, ele falou, você não vai ganhar dinheiro. Aí eu falei, agora que eu vou fazer. aí, só que eu cheguei e aí aconteceu a mesma coisa, assim, né? Eu comecei a ver aquilo e fiquei, putz, acho que eu queria medicina mesmo, né? Gente? Aí foi isso, daí conheci neuropsicologia, putz, agora estudar o cérebro, que interessante. Aí, beleza, encaixou. Tá vendo? Você provou pro seu pai, tá vendo? Exato. Pai, olha, você estava errado, olha só. Pois é, exato. Mas não foi, não foi pelos caminhos certos, mas no final das contas deu certo, né? E aí, depois que você se formou, você já começou dentro da clínica, no consultório? Como que foi? Isso. Na minha época, muitos anos atrás, a gente podia começar uma especialização antes de terminar a graduação. Sim. Então, eu comecei a especialização em neuropsicologia no 8º período. E quando eu terminei, no dia da minha apresentação de trabalho de conclusão de curso, eu recebi ali informação, né, publicação do edital da UNB que eu tinha passado no mestrado. Porque eu já estava apaixonada em dar aula, né, pelas monitorias que eu dava. Falei, olha, eu quero ser professora de graduação, né, que na época era um sonho. Então eu vou fazer o mestrado, o mais próximo de neurociências era na UNB. E eu quero também atuar na clínica, então eu vou fazer especialização em neuropsicologia. Então, quando eu formei, eu estava terminando a especialização em neuropsicologia, faltava um semestre, e ingressei também no mestrado na UNB. Então, eu ficava de Brasília, eu ia para Brasília no domingo, ficava de domingo a quinta-feira pela manhã em Brasília, para as disciplinas do mestrado. E aí eu voltava na quinta-feira de manhã e eu atendia na quinta-feira à tarde e na sexta-feira de manhã no consultório. Meu Deus. E aí sexta-tarde, sábado, geralmente eu deixava para especialização ou estágio ou aula que eu ainda tinha que assistir, né? Caramba, nossa. E aí as disciplinas do mestrado, até você terminar, você fez todas no primeiro ano já? As obrigatórias todas eu fiz no primeiro ano, mas tinha algumas que não eram obrigatórias, e no mestrado você tem aquela disciplina prática que você precisa ministrar aula na graduação. De docência, né? Isso, de docência. Na época, o meu professor, o Eduardo, ele era, na verdade, ele era biomédico, ele não era dentro da psicologia, então a gente trabalhou sobre a eficácia da psicoterapia e farmacoterapia em pacientes que eram atendidos dentro do CAPS de álcool e drogas de Ceilândia. Nossa.
Então, eu tive que estudar um pouco de farmacoterapia, de maneira geral, porque eu ministrei aula na época para a turma de farmácia, falando sobre o uso de substâncias, né, as drogas, assim. Então, foi muito legal, foram experiências muito legais que eu tive. Mas é muito disso que eu vejo, assim, nas pessoas que acabam tendo um certo sucesso, um certo reconhecimento dentro da área, que é o quê? Muito corrido. Tem época da vida que você se dedica bastante. Então, essa época da minha vida, esses 10 primeiros anos, dos 20 aos 30 anos, só foi carreira. O meu foco sempre foi isso. Final de semana, feriado. Porque para dar conta de estudar dessa forma, né, e conseguir efetivamente, né, atender, foi assim. E aí, logo depois de um ano que eu estava no mestrado, eu já entrei para dar aula na graduação. Ah, eu ia te perguntar isso mesmo. Você já começou a dar aula na graduação, então, lá na UNB mesmo? Não, na época foi na PUC de Goiás. Ah, tá. Eu entrei na PUC para dar aula na graduação. Do que quê? Era um sonho que eu tinha. Na época, eu fui para Psicologia da Saúde. Porque na PUC, como é que funcionava? Eu era professora convidada, eu não podia fazer ainda o processo seletivo, porque eu não tinha terminado o mestrado. Então, eu era professora convidada. E aí, os professores mais antigos escolhiam as disciplinas, e aquelas disciplinas que não eram escolhidas, a gente que estava entrando poderia escolher. Então, foi Psicologia da Saúde e Psicopatologia. Ai, que legal! Que é algo que você gosta até hoje, né? Exatamente, eu amo. Psicopatologia eu amo. Porque psicopatologia, para o professor, dá um certo trabalho. Eu sei que para o aluno, né, para o aluno que está me escutando, ele também vai pensar, nossa, dá trabalho para mim. Mas também dá, porque a gente se desloca para a clínica psiquiátrica, né? Você tem que fazer toda a orientação para o aluno, para ele conseguir fazer as entrevistas, né? Então, dá um certo trabalho de maneira geral. Então, não são disciplinas muito desejadas pelo professor, pela dinâmica de maneira, né, geral. Então, e eu amava todas elas. Que legal, que legal. E aí você ficou dando aula na graduação, porque você não dá mais aula na graduação agora, né? Não, agora eu não dou aula mais na graduação. E aí, como você ficou até quando? Quando você decidiu parar e por quê? Ótimo. Foi a segunda decepção minha dentro da psicologia. Foi a questão de dar aula na graduação. Eu sou uma pessoa muito exigente comigo e com as pessoas que falam assim, Sara, quero muito aprender, me dá uma oportunidade e tal. Eu dou oportunidade, Dai, mas assim, eu sou exigente com a pessoa, em qual sentido? Eu ensino, né? Eu tô sempre apoiando, falo, olha, se você tem alguma dúvida, você pode me falar. Mas eu faço coisas do tipo, olha, eu quero que você estude daqui a tal, semana que vem eu quero isso pronto. E eu cobro isso, né? Então, nesse sentido, a graduação, ela começou a me cansar muito, porque eu tinha uma expectativa de que eu teria alunos que estavam motivados para poder aprender, né? Que estavam ali porque queriam aquele conhecimento, né? Enfim. E, na verdade, eu me deparei com várias situações, né? Assim, a aula começar às 7h15 e o aluno chega às 7h50, né, fazendo bagunça, barulho ali naquelas cadeiras, né, mexendo no celular, dormindo. O aluno que dorme, ele até me dá paz, porque ele não atrapalha a aula, entendeu? Mas aquele aluno que tá ali conversando o tempo todo, então assim, isso era muito ruim. E eu sou a professora de chegar e falar assim, olha, Dai, você não saiu bem na primeira prova, você quer uma ajuda, você tá com dúvida em quê na disciplina? Né? Eu tinha monitores também na disciplina, vamos participar da monitoria, vamos fazer... Então, eu tenho essa preocupação, porque eu quero que ele aprenda, eu quero que a pessoa aprenda, né? Então, é um desperdício de tempo, né? Você tá ali e não tá produzindo de alguma forma. E nem sempre eu encontrava essa resposta, essa motivação do aluno. Eram poucos alunos, uma turma de 50 alunos na PUC era o quê? 4, 5 alunos que eu acho que estavam mais interessados. Assim. Pois é raro, né? É raro. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a ficar desmotivada. Aí eu pensei assim, ou eu vou continuar aqui e eu vou me tornar igual a alguns professores que eu tive na graduação, que me decepcionaram, né? Que assim, não estavam nem aí, chega, passa seminário, cada um se vira, lá não vai lá e apresenta, sabe? Pouco importa, chega atrasado, termina a aula mais cedo e tal. Ou eu vou me transformar nisso, e eu vou ter, inclusive, muita raiva, porque essa não é a posição que eu quero, ou eu vou sair daqui e vou montar um lugar, uma instituição, na qual eu dê aula do jeito que eu quero para quem eu quiser. Então, eu tinha essas duas alternativas. Legal. E na época da graduação, eu estava na graduação da Alfa, dando aula,
também na da PUC, eu era professora efetiva da PUC. Eu fiz um concurso e passei como professora efetiva. E aí foi aí, Dai, que eu tive uma conversa com meu pai. Ah, ele de novo. Mas o resultado não, assim, o final foi bom, mas nessa época, meu pai falou assim, não sai. Como assim? Você custou passar no concurso? Como que uma pessoa com, assim, falar qual era o salário da época? Sim. Uma pessoa efetiva com um salário de R$8.000, você vai sair? Como assim? Pra quê? Que sonho que você tá correndo atrás? Eu não tô te entendendo. Você não vai conseguir viver do consultório. Você não vai ganhar tão bem no consultório como isso. Né? Então foi a primeira vez, na verdade, que eu fiz alguma coisa contra o que meu pai, na época, acreditava. Só que eu sentia que eu queria mais. Né? Então, assim, eu queria estar bem fazendo o que eu gosto. Eu queria atingir mais pessoas, eu não queria dar uma disciplina correndo, porque, nossa, não dá tempo de dar tudo, não dá tempo de eu falar tudo que eu preciso para aquele aluno. Para um aluno que muitas vezes está desmotivado. Não tá nem aí para aquilo que eu tô falando, né? Exatamente. Isso é muito desmotivador. Um aluno que chega no final do semestre, ele não passa na disciplina, mas ele chama o pai e a mãe dele lá na faculdade de psicologia para falar na coordenação, reclamar do professor. Sabe esses absurdos? Sim. Eu falei, não, gente, não quero isso. Só que aí, uma coisa que eu ensino muito para os meus alunos, a gente não pode tomar decisões impulsivas. Então, eu decidi que eu queria sair, que eu não queria ser professora mais da graduação, em 2018, no início de 2018. Tá. Aí eu planejei durante um ano, em dezembro de 2018 eu pedi demissão. O planejar é o quê? Vou poupar dinheiro, vou guardar, né? Eu não sei como vai ser só eu no consultório, né? Efetivamente, eu não sei se vai ser bom, se vai ser ruim. Na época eu já tinha um casamento marcado, eu casei em julho de 2019, então eu tinha um compromisso financeiro, na verdade, para fazer. E aí eu organizei dessa forma, fundei, né, a Encantato, a minha empresa, em junho de 2018. Nesse meio tempo, então, você fundou a Encantato. Exatamente. Eu falei, eu já vou organizar, já criei a empresa, comecei a estruturar, comecei a fazer cursos presenciais. Legal. Na época, dar cursos. Então, eu fui plantando as sementinhas, né? E não falar, eu vou sair agora, vou pedir demissão amanhã. Não, vamos organizar a vida. Eu tinha estagiários, então eu tinha que cumprir, né, com isso. Obviamente, eram alunos que tinham expectativa, né, de fazer o trabalho de conclusão de curso comigo, fazer o estágio final. Então, eu terminei tudo quando foi em dezembro de 2018, aí eu pedi demissão. Legal. E, nossa, me vieram várias perguntas, na verdade. Mas a primeira, porque até a Amanda tinha perguntado, tem algum motivo para o nome Encantato ou não? Na época que eu quis criar, né, a empresa, que foi em janeiro de 2018, que eu criei esse plano na minha cabeça, como eu não tinha nome nenhum, eu não sabia, eu não sou uma pessoa criativa, tá? Entendeu? Assim, eu não sou. Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, empreendedora e assim, corajosa. Então, assim, eu pago pra ver, vamos lá, o não eu já tenho, então eu vou atrás do sim. Mas eu não sou uma pessoa criativa. Então, eu paguei, na época, uma pessoa que, infelizmente, hoje ele até não trabalha com isso, né? Mas se trabalhasse, eu até falava o nome aqui da empresa dele, mas não tem mais. Para ele me dar sugestão de nomes. Legal. Né? E aí ele fez uma rodada de uns 10 nomes que ele me mandou, eu não gostei muito dos nomes. Aí ele fez novamente outros 10 nomes e tava lá Encantato. Legal. E aí quando eu vi Encantato, eu falei assim, gente, que legal. Um nome diferente, mais próximo, né, do encantar, né, de maneira geral. Gostei, né? E aí escolhi esse nome e pedi para o pessoal do Carinhas, eles chamam Carinhas, é um casal, que fizesse a logo, toda a arte ali com esse nome Encantato. Ah, legal. Eu achei que era o nome do teu consultório antes, assim. Se você tinha um consultório, não? Não, aí quando eu abri a empresa, eu abri com os CAIs, né, um enquadramento de atividade econômica, tanto do consultório, porque aí ficou Encantato Clínica, e aí tanto da Encantato Instituto de Educação. Ah, tá. Entendi. Então, eu não tinha Encantato antes. Ah, entendi. E outra pergunta que eu ia te fazer, mas agora por uma curiosidade pessoal. Ah, por favor. Em que momento que você... Porque eu já ouvi você falando, Maia, em algum lugar, da questão de fazer o doutorado ou não fazer o doutorado. Isso. E eu acho que essa é uma questão que eu tenho, assim, sabe? Porque é difícil, né? Enfim, quero saber qual que é a tua opinião. Como que foi pra vocês? Ah, ok. O que eu vi, assim, eu gosto muito de fazer as coisas
cursos, eventos, congressos, por exemplo, né? Tá acontecendo agora o 4º Congresso de Superdotação aqui, né, da Cognos, muito pelo objetivo de aprender, de acrescentar a minha vida, né? E aí, quando eu fiz o mestrado, eu não posso falar que não me acrescentou, mas eu fiz o mestrado para quê? Porque eu queria ministrar aulas. Sim. Então, eu tinha uma expectativa que eu iria aprender, então, a ser uma professora melhor. Sim. Né? O que eu aprendi a fazer pesquisa, o que é ruim, não é, só porque não é isso que eu quero. Sim. Né? O que eu queria era dar aula. E aí eu entendi que no Brasil, a profissão de pesquisador e de professor são juntas, não é separado, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é separado. Você tem a profissão de docente e de pesquisador. E eu entendo que uma área como a neuropsicologia, para eu ministrar aula na neuropsicologia, eu tenho que atender na clínica. Sim. Como é que eu vou ter experiência para poder falar para os alunos? Exato. Não faz sentido. Exato. Então, para mim, a pesquisa não é agora esse momento. Então, eu fiz um mestrado com a expectativa muito alta. Ai, vou me tornar uma professora melhor, vou aprender sobre metodologia e tal, não sei o quê. E estou fazendo minha especialização em neuropsicologia porque eu quero atender na clínica. Só que o mestrado pouco me acrescentou na questão da docência, nas habilidades para dar aula. Sim. Pouco ou quase nada. E aí, logo que eu terminei o mestrado, eu recebi um convite do meu orientador para a gente continuar no doutorado. Aí foi no momento que eu pensei, falei assim, gente, não faz sentido isso. Por quê? Porque eu vou engatar num doutorado, vou continuar com foco em pesquisa, que não é o que eu quero. Sim. Problema algum com quem quer e tal. Que bom que nós temos excelentes pesquisadores. Sim. Mas não é o que eu quero, né? E pouco vai me acrescentar novamente. Por quê? Porque onde que eu fiz, a UNB, as disciplinas que eu pegava do mestrado, vários outros alunos do doutorado também pegavam as mesmas disciplinas. Eram disciplinas compartilhadas. Sim. Então, eu sei que não acrescentaria para mim. Sim. Então, naquela época, eu falei, não quero fazer. Tanto que dá pra fazer equivalência, né? Pra você até... Então assim, não, eu vou buscar outras coisas que me tornem, né, uma professora melhor. Legal. Hoje, eu vejo que foi uma decisão certeira por causa do tempo e da organização que logo depois que eu terminei o mestrado, essa decisão de criar a própria empresa, eu acho que só foi possível também pelo fato de que eu não estava muito presa no doutorado, né? Senão eu teria que ficar rodando entre Brasília e Goiânia novamente. Sim. Hoje, eu olho e penso assim, o que vai me acrescentar na minha vida? Claro, é aprendizado. Tudo na vida é aprendizado. Sim. Mas eu posso escolher o que eu quero aprender agora. E nesse momento, não faz sentido para mim fazer o doutorado. Faria sentido, sabe, por uma coisa, que é uma coisa assim boba, mas só pelo título. Ter o nome. Doutora, sabe? Só por isso. Principalmente porque na psicologia, a gente tem um conselho, né, assim, eu acho que é ridículo. Tem tanta coisa que o conselho poderia melhorar na nossa dinâmica, né? E se você pôr um doutor na frente, a gente não coloca, mas às vezes o paciente coloca, outras pessoas colocam, eles implicam de alguma forma, é falta ética, né? Sim, exato. Eu não posso chamar uma pessoa que não tem um doutorado de doutor. Exatamente. Eu acho isso tão, enfim. Só se fosse por isso. Então, nesse momento, não. Claro que talvez lá pra frente, se eu quiser muito título, aí talvez eu faça. Agora, não. Pois é, eu acho que é isso que mais pega pra mim também, assim, por que eu faria isso agora? Mas eu acho que essa é uma coisa interessante que você falou, e eu acho que até pra falar pras pessoas, né, da importância do ser professor e ter esse contato com a clínica, porque eu às vezes, até durante o mestrado mesmo, eu via muito esse distanciamento, no sentido de, mas o que eu tô aprendendo aqui não é o que tá chegando pra mim lá no consultório. Exatamente. E aí parece que são realidades meio paralelas, assim, elas não combinam muito, né? Então, eu acho que vale a pena também quando você consegue trazer para dentro da tua pesquisa algo que faça sentido para a tua prática clínica, né? Durante o mestrado eu desenvolvi um instrumento para avaliar a função executiva, um instrumento informatizado, de um jogo, assim, sabe? Bem ecológico. E aí, porque eu achava que fazia sentido pra mim, porque eu vejo que falta. Com certeza. Né? Mas eu acho que é uma das coisas que até as meninas que estavam se formando ali na clínica ficam assim, será que eu faço mestrado? Será que eu não faço mestrado? E eu acho que vai depender muito pra cada um, né? Sim. Mas legal. No legal momento. Tá sendo comercializado esse jogo? Não! Nós temos então, interesse. Não, então. Essa que é a questão, entendeu? Eu teria que continuar para poder... Entendi. E essa é uma coisa que me pega, porque daí meu trabalho ficou só por aquilo.
Não, pra você eu tenho certeza que teve vários ganhos e Com tal. certeza, Eu já exato. tava Mas dá interessada dó, né? já no processo Mas todo. dá dó. Mas eu posso te mostrar um dia. Mas dá dó também de deixar só pra aquilo. Enfim, né? Vamos ver mais pra frente também. Ô, Sara, eu lembro de você contando em algum momento de uma sala que você tinha com um sofá que você odiava. Eu acho essa história muito boa. Gente, ó, brincadeiras à parte. Eu atendia crianças numa sala praticamente de motel. Entendeu? Assim, mas... Quando eu formei, estava nessa dinâmica de Brasília, mestrado, né, Goiânia, atendendo, eu não tinha dinheiro para nada, assim. Em termos de condição financeira, o que aconteceu? Meu pai sempre me ajudou muito, mas é uma época que a gente estava muito apertado financeiramente. Então, eu ganhei uma bolsa. Na verdade, assim, quando eu fui fazer o mestrado, o meu pai falou, olha, se você passar, eu não tenho condição de te ajudar. Uhum. Mas como eu passei na época em primeiro lugar, eu ganhei uma bolsa. Aí ele falou assim, não faz que eu te ajudo e tal, não sei o quê. A bolsa não dava para muita coisa, mas com a ajuda do meu pai eu consegui fazer essa dinâmica. Então, eu tinha zero dinheiro, nada para você falar assim, eu vou alugar um consultório para mim. Sem condição, eu não tinha dinheiro nenhum. Então, eu alugava períodos. E na época surgiu uma oportunidade com a ex-psicóloga minha, que eu fazia psicoterapia com ela, falou, vem para nossa clínica, tá precisando de neuropsicóloga, eu vou te encaminhar pacientes. Tem a sala da fulana que você pode alugar, sublocar, né, o período. Sim. E a fulana não atendia nem de dia de quinta, nem dia de sexta. Então, assim, na minha cabeça, nossa, que achado maravilhoso, deu tudo certo, olha, Deus tá me ajudando, tudo ok. E aí, eu nem quis olhar a sala. Porque, olha, fez um convite, eu vou receber pacientes e tal, e eu já fechei o negócio, eu já assinei um contrato sem nem olhar. Quando eu entrei na sala, sabe quando você se segura? Primeiro você me deu uma crise de riso, porque deu vontade de rir muito. E depois, quando eu cheguei em casa, eu fiquei meio cabisbaixa, assim, meio com vontade de chorar. Por quê? A clínica, as paredes do consultório eram todas pretas. Meu Deus! Pretas. Tinha uns, como se fossem uns arranjos, uns armários, assim, marrons e tal. E o sofá vermelho, aquele vermelho vivo mesmo, né? Vermelho sangue, né? E aí, quando eu entrei, por que me deu vontade muito de rir? Porque pra mim parecia um motel. Entendeu? Gente, né? O que tá acontecendo aqui e tal? E aí eu pensei assim, nossa, eu fechei um negócio 6 meses. E como que a psicóloga atendia? Ela que escolheu, será? Não sei. O consultório era dela, ela que escolheu. Meu Deus. Eu acredito que porque ela achava muito bonito. É claro, né? Pra pessoa ter montado lá e tal, né? Então, ela atendia em psicoterapia só adultos, né? Não era nem terapia de casal, nem sexóloga era. Então, eu fiquei pensando nisso. Será que era uma sexóloga? Muito bem, né? Gente. Mas, assim, foi muito tenso. E aí, teve uma coisa que aconteceu lá dentro, quando eu tava terminando esse período de 6 meses, né? Que eu tinha feito e tal. Que aí eu falei assim, olha, eu vou correr atrás muito da minha vida, porque eu não quero passar por esse tipo de situação mais. Esse tipo de humilhação. Ela pegou esses sofás para poder lavar. Graças a Deus, né? Tirou os 2 sofás para lavar. E aí eu arrumava uma mesinha que eu tinha ali, né, para atender as crianças e tal. E eu tava na sessão atendendo essas crianças, quando interfonam, a secretária interfona na sala, sem parar, eu tive que atender, né, e tal. Ela falou assim, olha, o rapaz chegou para entregar o sofá. E aí eu falei assim, ele não pode esperar, eu tô atendendo a criança e tal. Aí ele falou assim, não, ele não pode esperar. Né? A fulana, que é a psicóloga e tal, pediu para entregar esse horário, porque depois ela vai atender. Era um dia que ela ia atender, excepcionalmente, uma pessoa mais tarde. O fato é que, assim, teve que parar a minha sessão, pro povo entrar. Não, gente, pro povo entrar e colocar o sofá lá. Então, às vezes as pessoas me falam assim, Sara, o que te motiva para você trabalhar tanto, às vezes ficar de madrugada, estudando, trabalhando tanto? É isso, eu não quero passar por esse tipo de situação mais. Eu não quero ter que dividir a minha sala para esse tipo de situação acontecer, entende? Um sofá vermelho, as paredes pretas, saindo e colocando o sofá, né? E aí, depois desses 6 meses, aí você conseguiu trocar já ou você teve que ficar mais tempo lá? Eu consegui trocar por uma pessoa da mesma clínica, né? Tá. Que tava... Ela veio conversar comigo, falando que ela
ela atendia também crianças e na época ela estava planejando uma gestação e ela queria diminuir a carga de trabalho. E aí eu fui para salas tipo de frente, que não tinha paredes pretas, uma sala totalmente adequada, organizada, assim, tudo bonitinho, assim, sem problema algum. Então foram 6 meses, foram 6 meses tensos nesse quesito, né, de atender dessa forma. E quando que você decidiu que estava na hora de você ter o teu espaço? Quando eu comecei a ter mais pacientes, porque a questão financeira, no início, sempre foi uma questão para mim. Querer ter a própria sala, ter esse sonho de ter e tudo, eu sempre tive, né? Então, era algo que eu, nossa, queria muito. Mas eu não tinha pacientes no início, né? E aí, depois de mais ou menos um ano de formada, eu olhei para trás e falei assim, gente, tô fazendo alguma coisa errada. Porque assim, eu sempre estudei muito, participei dos grupos de estudo, pesquisa, né? Terminei já minha especialização, cadê os pacientes? Foi no momento que eu entendi a parte do marketing, que é importante, que eu achava que era proibido para psicólogos, né? Fazer marketing, divulgação do trabalho. E aí eu fui atrás e comecei a entender que se eu não divulgasse, ninguém saberia que meu serviço existia, né? E aí eu fiquei nessa divulgação, comecei a fazer algumas estratégias durante um ano, e aí eu consegui locar, né, alugar um consultório meu mesmo, não comprar, mas alugar ali a sala do consultório dentro de uma clínica. Ah, legal. Já que você entrou nessa parte do marketing, hoje a Encantato tem muitos seguidores, né? Teve alguma virada de chave, assim, quando você viu que, meu Deus, deu certo mesmo a instituição mesmo de ensino? O que eu acho que a gente tem, assim, é uma equipe muito boa. Uma equipe muito boa, que eu digo assim, não só no trabalho, mas assim, nós somos muito amigos. Então, por exemplo, semana que vem vai ter o aniversário do meu filho, a festa de aniversário do meu filho. Então, o pessoal da equipe, de maneira geral, né, os sócios ali da Encantato, todos vão estar no aniversário, porque a gente tem esse contato, nós somos amigos, né? São pessoas que eu tenho afinidade em relação a valor, que eu acho que isso é uma coisa que eu sempre busquei. Eu não quero trabalhar com você, Dai, só porque você é excelente no que você faz. Eu quero trabalhar com você porque os nossos valores são próximos, você é uma pessoa ética, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa que adora trabalhar, que você gosta do que você faz. Eu não quero trabalhar com pessoas que estão aqui sendo obrigadas, batendo ponto para poder ir embora. Sim. Não faz sentido isso para mim. Então, eu fui me aproximando de pessoas que têm essa garra, que essa vontade de trabalhar. Então, assim, a gente trabalha de domingo a domingo, né? E não tem disso. Então, às vezes, por exemplo, o Marcelo, que organiza muita parte do tráfego, o marketing nosso, às vezes manda mensagem às 7 horas da manhã no domingo. Então, é tranquilo. Eu respondo ele, às vezes, até mais cedo que isso. A gente vai conversando e tal. Sim. Não existe isso de feriado e tal. Existe trabalho, vontade, dedicação, né? A gente quer sempre crescer. Então, a nossa equipe é uma equipe muito com esse foco, né? Então, a gente está próximo de pessoas que têm esse mesmo objetivo, eu acho que isso faz muita diferença. E tem uma coisa também que a gente sempre busca, que é, assim, inovação. Eu não acho que o que eu sei é suficiente. Eu acho que as coisas estão mudando o tempo todo e a gente precisa se inovar, senão a gente vai ficar para trás. Então, nós participamos de muitas mentorias nessa parte de empreendedorismo e marketing. Não são mentorias voltadas para psicólogos. Sim. A gente nunca participou de nenhuma específica para psicólogos, né? Mas a gente participa e nessas mentorias, coisas que são para a área de engenharia, medicina, etc., a gente consegue ter ideias, adaptações para dentro da área da psicologia. Então, hoje eu acho que faz muita diferença para a gente na parte do marketing, é isso. Pessoas muito motivadas, que aprendem muito. Então, assim, todos a nossa equipe, né, equipe de conteúdo, marketing, criativa, a gente tem uma equipe grande nesse sentido, todas fazem cursos. É obrigatório. Todos os meses a gente está entrando num curso diferente. Legal. Né? Então, a gente organiza isso. Quando eu falo que é obrigatório, é assim, é da gente também, não é que a gente obriga em si, mas a própria pessoa chega e fala, olha, Sara, eu achei um curso muito legal disso, né? Posso fazer? O que você acha? Falei, claro, manda aqui, vamos, manda pro financeiro, vamos fazer, vamos embora. Então, existe muito essa questão da capacitação. Então, acho que isso é uma diferença. E uma segunda coisa que eu preciso comentar, não é porque é meu marido, não, mas o Jales, aqui da equipe da Encantato, ele é a parte criativa, assim, né? Ele é muito criativo. Então, ele sempre inova nesse sentido, né? Ele que é o líder ali da parte dos criativos, né? Enfim. Ele que inventa as fantasias?
Dos vídeos que vocês estavam fazendo de fantasia, uma dos época? meus aniversários, Você acredita que as fantasias dos meus aniversários sou eu? Sério? As fantasias? Olha! O vídeo é o Jales. É ele que produz aquelas Uhum. frases irônicas e tal. Mas as fantasias dos meus tá. aniversários já sou eu. Foi ele que inventou o do será, esse que você fez esses dias Ai, foi aí? ridículo. Ai, foi muito bom! Ridículo. Não, a hora que a gente ridículo. viu, a gente ficou assim, putz, ela conseguiu usar de um jeito diferente. Gênia! Não fez o negócio. Mérito Jales. Na verdade, eu fiz esse será várias vezes. Uma deu certo, gente, entre aspas. Foi horrível, nenhum deu certo. E aí depois eu fiz uma gravação, né, em frente à tela, igual aqui, falando, tanã. E pensei, o criativo tá pronto. Quando o Jales viu, ele falou assim, me manda todos os vídeos, inclusive os erros de gravação. Quando eu mandei pra ele todos os vídeos, aí que ele teve a ideia de usar o erro pra apresentar. Então o vídeo que eu fiz depois falando sério, ele descartou, nem usou. Por isso que é uma parte que eu acho que é importante falar. Ele tem essa criatividade pra fazer a dinâmica. Assim, ele é uma pessoa extrovertida, engraçada. Ele gosta de usar isso. A gente faz até uma ponderação. A gente fala, calma, Jales, não seja tão assim. Porque às vezes o humor dele é, nossa, né? Mas respira e tal. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Por quê? Porque traz uma leveza, né, no conteúdo. Porque é um conteúdo de entretenimento e também é um conteúdo específico informativo, né? Sim. Então, essa que é a ideia, combinar os dois. Legal, porque é muito criativo mesmo. E esse pessoal, né, essa equipe que você montou, tá junto com você desde lá quando você criou a empresa? Não. Quando eu criei a empresa, era eu e o meu sonho, né, especificamente. Fui fazendo os cursos presenciais, o Jales me ajudava bastante nessa parte dos cursos presenciais, mas eu e ele, nós éramos a secretária, fazia inscrição, organizava, era aquele caos, né, enfim, e tudo. E aí veio a pandemia, né, a pandemia do Covid-19, aí março de 2020 tudo fechado, consultório fechado, as avaliações pararam, a gente tinha uma reserva de caixa até boa, significativa. Só que aí foi indo, março, abril, o consultório não voltava, junho, eu falei, olha, reserva vai acabar. Quando foi no mês de maio, eu mandei uma mensagem pra Mariana Burramad, você conhece? Conheço! Falei assim, Mariana, você tem indicação de alguém que ensina a vender cursos online? Porque eu botei um curso aí de aplicação do VISC, de interpretação do VISC 4 para vender, vendeu para uma pessoa só. Eu acho que eu não sou muito boa nisso, não. E aí ela pegou e falou assim, tem um cara que é famosinho, mas eu não tô lembrando o nome dele, não. É tipo o nome de pedra, é uma coisa de pedra, ônix, não sei o que e tal. Aí passou uma semana, falei assim, Mariana, você lembrou o nome da pessoa? E tal. Mariana falou assim, Sara, eu não sei, mas ele é muito famoso, digita na internet, né? O curso de marketing, vai colocando os nomes de pedra, que você vai achar. Então, nomes de pedra, meu Deus! É porque chama Érico Rocha. Era o Érico Rocha! Não acredito! Érico Rocha. Aí a Rocha, no final, ela associou com o nome de pedra, Perfeito. né? Teve uma vez que eu procurei esse áudio da Mariana, né? E a gente, pra mostrar pro Jales, ele achou o máximo rindo, porque a Mariana é super engraçada. Né? E nome de pedra, Sara, é nome de pedra, né? Enfim, achando. E aí eu fiz um curso com ele. Quando ela me falou, era num sábado. E ele abriu o carrinho desse curso na segunda-feira de madrugada. Olha. Então, era fórmula de lançamento já? Fórmula de lançamento. Eu nem consegui ver o curso que ele tava dando. Eu falei, Mariana falou que é legal, bora, eu vou comprar esse negócio e tá tudo dentro, Nossa, né? e a gente vai fazer isso, tipo, ano passado só. Não, mas assim, Érico, ele sempre inova também, né? O curso que vocês fizeram totalmente diferente, possivelmente, do que eu fiz, né? Porque o mercado, na verdade, do marketing digital tá mudando muito, né? Sim. Tá mudando muito. E aí eu fiz, e eu sou muito assim, existe uma metodologia, portanto, vou segui-la, já que eu estou aprendendo. Depois que eu aprender e ficar muito boa, aí se eu quiser mudar, ok. No início eu vou seguir aquilo que a pessoa tá me falando. Se ela conseguiu atingir o sucesso com essa metodologia, né? Então eu vou seguir. Eu segui a risca, isso foi em maio, e a gente fez o primeiro lançamento dia 13 de julho, né, a partir da fórmula de lançamento e tal. Quando eu comecei, aí eu comecei a fazer lives, eu fiz uma live sobre comportamento adaptativo no YouTube, foi um fracasso. Eu tirei até ela do YouTube, que não foi um fracasso.
transmissão caindo, voltando. Porque como eu não sabia de nada disso, eu pedi ajuda para minha irmã, que na época tinha um curso de fotografia, ela também não sabia muito direito, e a gente resolveu fazer uma transmissão ao vivo pelo próprio canal do YouTube. E não usando, por exemplo, não usando o StreamYard, OBS e tal. Não, a live caiu o tempo todo, aquela confusão e tal, eu chorei durante a live. Então, assim, foi péssimo. Mas, enfim, fui seguindo, e a gente fez esse lançamento em julho. Até então, até esse lançamento, até dar certo, o meu marido falava assim pra mim, você tá ficando doida? Você gastou um maior dinheirão nesse curso do Érico Rocha, fazendo live, que não sei o que, isso não dá dinheiro não, para com isso, você tá torrando o nosso dinheiro todo, o que vai acontecer e tal, etc. Você tá doida, eu vou te internar na Pax. Era clínica psiquiátrica, né? Aí a gente fez o lançamento, daí deu muito certo, né? O Érico ensina o 6 em 7, né? Sim. Então, ele fala lá o faturamento de mais de 100 mil reais em 7 dias, né, de carrinho aberto. E a gente conseguiu fazer isso com um dia de carrinho aberto. Caramba! E aí deu muito certo e tal. E aí o Jazz falou assim, ai, mas dá certo, né? Aí ele entrou pra dentro do negócio, aí eu comecei a chamar. Na época, a primeira pessoa que a gente chamou fora, a minha irmã e o meu marido, foi a Elda, que está conosco até hoje. Né? Ela cuida da parte do financeiro. E aí foi crescendo, foi entrando a Andressa, foi indo. A gente contratou uma equipe de marketing que não deu certo, não era a nossa cara, não era o que a gente queria. E aí a gente acabou encontrando o Marcelo, que tinha a equipe dele, a agência de marketing, a Bird. E que são pessoas maravilhosas, moravam no Rio de Janeiro. E aí quando foi em 2022... o Marcelo falou assim, o que você acha da gente ficar só com vocês? Da Encantato. Eu falei, ai, maravilha. Eu vou mudar do Rio pra cá, a gente fica mais próximo aqui em Goiânia. Ele se mudou? Então mudou, eles mudaram do Rio pra Goiânia. Que máximo. E aí foi uma dedicação exclusiva e tal, e foi indo. Aí a gente foi crescendo, né, aumentando ali a equipe. Hoje a gente tem quase 30 colaboradores, são 29, né, colaboradores conosco e tem os professores também. Meu Deus do céu. Foi bem legal. Que legal. Não, eu acho que isso faz muita diferença, né? Porque são pessoas que estão trabalhando ali por um mesmo propósito. Isso. Também eu acho que isso muda também a forma como você trabalha. Muda. Aí na época que ele decidiu ficar só conosco, foi a época que também a gente propôs uma sociedade. Né? Eu falei, olha, vocês entram também, né, pro CNPJ da Encantato e tal, etc. Então a gente organizou de uma forma, porque eu acho justo, né? Sim, claro. Pessoal, obviamente, eles deixaram de ser prestadores de serviço e eles entraram para Encantato, efetivamente. Legal, né? Eu acho que... E aí também virou a chavinha, deve ter mudado a chavinha para vocês também, assim, né? Mudou demais. A questão da organização da estrutura, né? Então, antigamente, por exemplo, eu vou fazer um post. O que eu fazia? Eu tinha que fazer a arte do post. Assim, ficava horrível para início de conversa, né? Mas é mais do que isso. Era um tempo que eu tinha para poder ir lá, entrar no Canva, entrar num outro aplicativo, mexer, organizar, você ficar testando. Era um tempo que eu não preciso mais ter. Por exemplo, eu gravo uma aula, eu não preciso subir na plataforma. Eu tenho uma pessoa que já vai pegar isso aqui e vai subir e organizar para mim. Então as coisas foram mudando, melhorando, né? Sim. E não assim, não é fácil, não foi do dia para a noite ali, da noite para o dia. Por exemplo, hoje a gente tem uma pessoa que escreve muito os nossos textos, que é a Andressa, ela tá dentro da equipe de conteúdo, né, comigo. Mas a Andressa, ela fez cursos para escrita para blog, a gente organizou. É psicóloga? Ela é psicóloga também. Foi minha estagiária na faculdade. Que legal! Legal. Eu dei aula pra Elda, que tá junto. A Elda eu falei esses dias pra gente fazer a inscrição do curso. A Andressa pra escrever o artigo, porque eu escrevi um artigo lá. É verdade. Eu falei com ela. Foi bem legal. Então, houve toda uma estrutura, um treinamento, uma organização. É uma pessoa extremamente dedicada, as duas são maravilhosas e tal. Então, houve toda uma questão da estrutura para caminhar do jeito que caminha agora, né? Como a gente faz. E é muito trabalho, só que hoje não fica só em cima de mim, né? Então, e você consegue se dedicar para aquilo que realmente você tem para contribuir, né? Que é o conteúdo, né? Não é edição de vídeo, sou péssima. Não é a arte, sou péssima nisso também. Então, assim, tem outras pessoas que organizam isso, né?
Tráfego, para mim, é o pior. De todas as funções do marketing, o tráfego, para mim, é o pior. Eu também acho. Nossa, graças a Deus, que eu não preciso mexer nisso mais. E, Sara, o que você acha, assim, dos alunos que você recebe dentro da plataforma do Encantato? Qual que você acha que é a maior lacuna que a gente tem na neuropsicologia hoje em dia? Eu acho que é a parte de... esse discurso que eu acho desnecessário, de que neuropsicologia é difícil demais, esse discurso que às vezes algumas pessoas colocam numa posição tipo assim, neuropsicologia para pessoas extremamente inteligentes, sabe aquela posição mais intelectual que você vê assim? E você pensa assim, meu Deus, nunca vou conseguir, meu que na média ou média inferior para isso. Brincadeiras à parte, sabe aquele negócio, aquele status que se põe e tudo? Eu acho que isso dificulta muito, porque às vezes o aluno ele chega, quando ele chega assim, meu Deus, isso é pra mim, que não sei o quê. Gente, se alguém conseguiu aquele caminho, você também consegue. Talvez você tenha dificuldade em uma coisa ou outra, né? Mas existe um caminho possível. Então, o que a gente tenta sempre colocar ao máximo é tentar ser o mais didático possível. Para qualquer pessoa que queira entrar na neuropsicologia, ela consiga. Não é assim tão difícil, tão ok. Existe um caminho, né? Então, é claro que quando a pessoa chega de uma vez, ela vai, nossa, eu tenho que estudar teste, desenvolvimento humano, psicometria e tal. É muito, né? É muito. Mas existe um caminho. E o que você sabe, você pode contribuir muito com as outras pessoas que sabem menos que você, entende? Sempre tem alguém que sabe menos, Isso, porque se a gente fosse comparar sempre com pessoas que sabem mais, então eu não posso ensinar nada. Porque eu vou ensinar sobre função executiva, Dali Diamond sabe muito mais do que eu, entende? Vou ensinar sobre neuroanatomia e, quantas pessoas sabem mais do que eu? Sim. Não é isso, né? Então você vai contribuir com o que você sabe, da sua prática, enfim. Então eu gosto muito de falar para o aluno assim, olha, para você ser bom, você precisa começar. Você precisa começar. E quando você chegar e falar assim, nossa, eu sou boa naquilo que eu tô fazendo. Pois continue estudando para você continuar sendo. Exato, não para por aí, né? Não, você vai ficar para trás. Exato. Esse é o sentido. E faz isso com amor, com dedicação, né? Fala, nossa, esse negócio é tão legal, né? Esse é o sentido, eu acho, né? Existe um caminho. Eu não tô estática, né? Você não tá estática. A gente o tempo todo tá estudando, preocupado, né? A gente tem, de vez em quando, a síndrome do impostor, não é? Muito, toda hora. Você fica assim, meu Inclusive Deus, nesse exato momento. Não. Ontem eu fiz a palestra no congresso, né? Antes de entrar, eu sempre dou uma tremedeira, assim, né? De pessoas ansiosas. Eu falei assim, meu Deus, será que eu vou ensinar? É importante? Alguém vai aprender alguma coisa aqui de legal? Porque tem isso, né? A gente sempre assim, mas é isso. Se você sempre se comparar com pessoas melhores, eu acho que é importante você se comparar para você sempre estudar. Sim. Mas isso não pode te travar. Sim. Você sempre pode ajudar alguém que sabe menos. Inclusive, mostrando o caminho para aquela pessoa, né? Exato. E uma coisa que eu acho muito legal da plataforma é que você fala não só sobre neuropsicologia, mas tem lá conteúdo de marketing, tem lá conteúdo de empreendedorismo, né? Você acha que essa é a dica que você dá para as pessoas que entram dentro da psicologia de uma forma geral, para não se prender também só a esse conteúdo da psicologia, porque isso já não é mais suficiente? O que eu acho que a pessoa tem que entender é o seguinte, se você quiser ser um profissional autônomo, você é a sua própria empresa. Perfeito. Você está atendendo um consultório? Então você é uma empresa. Você tem que se virar. E aí, nesse sentido, você tem que fazer uma gestão de carreira. Uma coisa que eu não aprendi na minha graduação. Né? Eu aprendi nada, nada sobre gestão de carreira. No máximo, eu tive uma aula, acho que no segundo período, sobre código de ética da psicologia, que não é gestão de carreira. Você é obrigada a seguir. Então, como eu não aprendi nada e eu sofri muito com isso, eu acho que nem todo mundo precisa sofrer, né? Aprender no sofrimento, no erro, né? Existe ali, né, um processo. Então eu quero que a plataforma ela seja completa para aquele profissional de neuropsicologia, que ali ele vai aprender sobre testes, sobre reabilitação, ele vai aprender sobre as funções cognitivas, sobre neuroanatomia, sobre desenvolvimento, atualização na neuro, tudo isso, mas também a parte de gestão de carreira. A parte de marketing presencial, a parte de marketing digital, então tudo isso. Então tem aulas para contabilidade, para psicólogos lá dentro, né, com a contadora. Então essa parte toda, aulas de arquitetura, que eu entendo que é o conjunto ali, né, que vai ajudar a pessoa a alavancar. E
para os meus alunos, eu sempre falo assim, né, ó, o seu sucesso é o meu sucesso. Porque é verdade, não é? Claro. A pessoa está aprendendo uma coisa com você, ela não vai para frente, ela não tem resultado, então ela não vai te indicar nunca mais, ela não vai voltar a fazer um outro curso com você. Eu sempre vejo aqui nos eventos, né, de vocês, sempre assim, tem pessoas novas, mas sempre tem as mesmas pessoas. Tem muito mesmo. Eu acho muito legal isso. Porque a pessoa veio uma vez, ela falou, nossa, foi muito bom, ela teve resultado, ela tá vindo de novo. Isso é muito bom. Eu acho que isso mostra pra gente sobre o nosso trabalho. Sim. É bom você receber um aluno novato pela primeira vez, mas aquele aluno, por exemplo, que renova a plataforma, nossa, pra mim é assim, ó, tá vendo? Tá legal. Tá funcionando. Tá funcionando, né? Esse sentido. Legal. E tem alguma... Claro, eu acredito que devam ter, né, planos e sonhos no futuro, assim, mas tem alguma coisa que você ainda quer muito realizar com a Encantato, que você tenha certo já, né? Que, putz, esse é um sonho que eu tenho. Então, eu tenho 2. Hoje a gente tem a clínica da Encantato também. Eu quero ampliar a clínica, né? Fazer uma estrutura diferente de clínica em si. E eu quero também montar uma escola. Né? Eu acho que é um plano mais para frente esse. Eu acho que vai ser primeiro a clínica, mas eu queria uma escola. Começar com a escola de educação infantil, né? E depois ir crescendo. Um modelo de escola que eu gostaria que os meus filhos estudassem. Essa que é a ideia. Né? Pensando tanto na parte pedagógica, porque isso é importante, mas principalmente na parte de estimulação cognitiva, inteligência emocional, né? Aspectos sociais. Eu acho que é isso que é mais valorizado hoje dentro da nossa sociedade em si, né? É mais do que você saber, assim, brincadeiras à parte, a diferença do reino animal, né? Do reino dos seres não vivos, né? Do reino vegetal. Mais do que isso é valorizado essa interação, né? Essas aptidões sociais, essa questão emocional. Eu acho que isso é mais valorizado, né? Sim, muito. Tanto que os Gen Z chegam, né? Tem um monte de vídeo no Instagram, né? Tirando sarro, mas é verdade, porque daí chegam para trabalhar e não tem essas habilidades básicas, assim, né? Essa inteligência emocional para dar conta da frustração, para ter resiliência para resolver os problemas ali, né? Então acho que nossa, isso é muito legal, não fiz ideia, bem legal. Muito legal. E aí, a gente estava brincando aqui antes do podcast sobre ter filhos, né? A pessoalzinha, tô brincando. Mas quando você tem filho, aí você começa a se preocupar muito com essas coisas. Hoje o Pietro, ele estuda, o Pietro é um dos meus filhos, ele tem 2 anos. E ele estuda numa escolinha maravilhosa. Então a escolinha do Pietro tem aula de culinária, aula de jardinagem, aula de meditação. Ai, que fofo! É tão bonitinho ver ele na fotinha fazendo. Que fofo! Então assim, aula da parte de artes, uma série de coisas. Então assim, a gente inclusive optou por colocar ele tão cedo, por todo esse aspecto de interação com os colegas e todas essas aulinhas e tudo. E é uma escola que prioriza muito a família. Então, tem, por exemplo, 2 vezes por semestre, o dia da família, que você vai lá dia de domingo para poder brincar na rua com as crianças, eles fecham a rua e tal. Então, é uma coisa muito bacana. Então, você começa a ficar muito preocupado em relação a isso, porque assim, tudo bem, né, lá dentro de casa e tudo, a gente vai ajudá-lo nesse sentido de desenvolvimento social e emocional. Sim. Mas e fora, e lá na escola, como é que vai ser? Entende? Então, você começa a entender como que é a filosofia da escola. Eu não estou preocupada se meu filho já está contando até 10, se meu filho sabe o alfabeto, ele não tem idade para isso, né? Deixa isso mais para frente, né? Sim. Mas agora é o momento dele, da socialização, do brincar. Então, para mim, a minha preocupação é essa. E aí, essa escola que ele tá, ela é maravilhosa, só que tem só educação infantil. E a minha cabeça já de ansiosa, já tá pensando, meu Deus, quando esse menino chegar no ensino fundamental, o que eu vou fazer? O que eu vou for essa criança? Exatamente. Exatamente. Imagina, legal. Sara, obrigada. Foi muito legal. Foi muito legal nossa conversa. Espero que, pessoal, tenho certeza que vai ter gostado também muito. Quando sair, eu também enviei para você, né? Para você poder compartilhar com os teus seguidores lá na Encantato. Mas obrigada, foi um prazer realmente estar com você, estar no evento, ter você aqui no evento, no congresso, uma honra pra gente mesmo. E no podcast mais ainda. Foi maravilhoso, muito obrigada. Espero participar mais vezes. Com certeza! Nossa, por mim, tá aqui todo dia. Tá bom?
Pessoal, obrigada por quem está assistindo. Curtam, compartilhem, comentem quem vocês querem ver por aqui também. E estejam aqui para o nosso próximo episódio do Cognex Cash.